Muito feliz pela noite que eu vivi, tá podendo estrear na seleção, fazendo gol ainda mais com vitória. É gratificante, é um sonho de criança e hoje tá podendo realizar. Somente agradecer a Deus. Espero continuar trabalhando firme aí para que eu possa dar muitas alegrias ainda ao torcedor brasileiro. Igor, a gente está acostumado a ter jogadores convocados sempre da Europa e do Brasil, assim. Muito raramente a gente tem uma visão, a gente, como eu me refiro, povo, imprensa, a gente tem uma visão de fora. Você, em 6 meses, saiu do mundo árabe para jogar no Botafogo e para a seleção brasileira. Com certeza você já jogava muito bem no mundo árabe. Você acha que existe esse preconceito e foi uma das coisas que fez você voltar para o Brasil? Boa sorte, parabéns pelo jogo. Boa tarde. Eu votei o Brasil porque eu queria competir e lá no Emirados não tinha essa competição que tem aqui no Brasil. E desde quando eu cheguei ao Botafogo, o grupo me passou muita confiança, o pessoal me recebeu muito bem, isso me fez que eu me adaptasse rápido. E eu já vinha me preparando há muito tempo, eu sabia do meu potencial, sabia que um dia eu podia chegar até a seleção, então eu me preparei para isso. E agora voltando ao Brasil, está tendo um resultado tão rápido assim. Isso é fruto do meu trabalho e dos meus colegas também, que têm me ajudado muito. E só quero crescer cada vez mais para que eu possa representar o meu país mais vezes. Luiz Henrique aqui, Débora, Canais Globo, tudo bom? Ontem, durante o treino, primeira atividade de vocês aqui visando o jogo contra o Peru, logo no início a gente viu o Dorival Júnior conversando com o grupo, até de uma forma bem enérgica, assim, sabe? Gesticulando bastante, só que de onde estávamos não deu para entender exatamente o que era. Que conversa foi essa? O que ele já começou a pedir para vocês visando o próximo jogo? O que ele espera desse time? Não, Dorival ali estava me passando informação do jogo passado, coisas táticas minhas que ele estava falando comigo, mas coisas leves mesmo, coisas para só ajustar ali dentro de campo só mesmo, e foi isso que ele estava conversando comigo. Ele estava conversando ali com a gente, estava falando da mera importância do jogo de terça-feira que a gente vai ter, que vai ser um jogo também super difícil, e isso que ele estava conversando com nós desse jogo, porque a gente tem que estar concentrado desde o início, porque vai ser um jogo difícil, não importa a situação que o Peru está passando, mas todos os jogos que a gente for jogar vai ser sempre difícil, então isso que ele estava conversando ali com a gente. Oi, vamos lá então. Agora, oi Igor, tudo bem? Você fez a tua estreia com a camisa da seleção jogando fora de casa. Agora, diante do torcedor, ontem vocês tiveram uma prévia desse carinho todo, né? Muita gente querendo acompanhar um pouco do treinamento lá no Bezerrão. Você que jogou tantas temporadas nos Emirados Árabes, como você falava agora há pouco, na pergunta do Edu, para públicos que eram pequenos, né? Às vezes fazia o gol, nem tinha essa comemoração toda, porque quase não tinha ninguém na arquibancada. Como é que você está vivendo essa expectativa de... Você já fez sua estreia, mas de fazer o primeiro jogo diante do torcedor, com esse carinho, com tudo que a seleção brasileira representa, diante de um estádio grande, cheio, lotado, enfim, qual é a tua expectativa para viver esse momento? Obrigado. Eu fico muito feliz de estar podendo ter essa oportunidade de jogar diante do nosso torcedor. Isso faz muita diferença, porque sabemos o quanto o torcedor nos apoia e nos passa confiança também. E desde quando eu voltei ao Brasil, tinha essa vontade de sentir esse clima, de jogar com o estádio lotado, com o torcedor ao nosso favor, e hoje está tendo essa oportunidade. Eu fico muito feliz, espero dar muitas alegrias a ele e fazer um ótimo trabalho. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Luiz. Minha pergunta é para o Luiz. Sou Matheus Arantes, do Portal Metrópolis. Na vitória contra o Chile, numa seleção repleta de jogadores que atuam na Europa, vocês dois que jogam no Brasileirão foram quem decidiram os gols. E aí, Luiz, eu queria saber, como você já jogou lá na Europa, se existe realmente uma diferença técnica entre os jogadores do Brasileirão e daqueles que atuam na Europa. Obrigado. Não, eu acho que os jogadores da Europa e os jogadores do Brasil também são excelentes. Todos os jogadores querem mostrar o seu futebol,
querem fazer de tudo, então eu não acho isso que os jogadores da Europa ou os jogadores do Brasil são melhores. Todos têm sua características, todos têm seu talento, então eu acho que é isso mesmo, porque todo mundo quer mostrar seu futebol, todo mundo quer botar seu futebol em dia, né? Então eu acho que é isso. Igor. Monique Danello, TNT Esporte. Depois da partida contra o Chile, alguns dos seus companheiros falaram em entrevista no pós-jogo, citaram que a jogada ali do gol, o cruzamento do Savinho para você, foi uma jogada trabalhada, muito trabalhada nos treinamentos. É a sua primeira vez aqui, foi pouquíssimo tempo lá em São Paulo. Como é que foi esse ajuste? Como é que tem sido a conversa com os teus companheiros, com jogadores que você está tendo a chance de atuar pela primeira vez, para encontrar esse encaixe, para que eles possam te procurar ainda mais e a bola chegar em boas condições para você voltar a fazer gols? Semana passada, nós treinamos muito esses movimentos de ataque ao espaço, e a primeira oportunidade que eu tive de tomar a frente do zagueiro, eu não pensei duas vezes. E o Savinho, como é um cara muito, muito bom no mano a mano, ele conseguiu fazer uma ótima jogada ali, acabou cruzando. E com as minhas características, como eu tenho esse dom de atacar espaço, toda vez que eu tiver a oportunidade, eu sempre procuro atacar, porque o Dorival pede muito pra gente. E semana passada, isso nós fizemos muito bem e conseguimos colocar em prática, e isso nos fez até o resultado positivo. Oi, aqui, tudo bem? Pedro Torre, ESPN, boa tarde, Igor, boa tarde, Luiz. Para o Luiz, Luiz, falando até com alguns dos seus companheiros, aquele golzinho contra o Chile no final deu aquela aliviada de pressão, enfim, muita cobrança em cima da seleção brasileira. E agora é um processo, né? Até a gente conversava mais cedo aqui com o Rafinha, falava que é tudo um processo, mas tem um jogo agora diante da torcida, enfim, para conquistar, seduzir de novo essa torcida da seleção brasileira. É uma nova vitória que basta ou tem que desenvolver o jogo melhor, enfim, tem que conquistar também a torcida de uma outra maneira? Cara, esse momento eu acho que todas as seleções passam. Nós queremos mudar isso e, como eu já falei, a gente vai mudar isso, mas isso tem que dar tempo ao tempo, tem que ser nos treinamentos, tem que ser nos jogos, a cada dia se esforçando. Eu sei que a seleção brasileira vai conseguir essa mudança, nós jogadores, junto com a comissão técnica. Então, estamos fazendo de tudo, estamos trabalhando firme, estamos dando a nossa vida para que a seleção brasileira possa crescer mais e mais. Igor, tudo bem? Tudo bem. Luiz Henrique, tudo bem? Boa tarde. Nivaldo Deciro, TV Bandeirantes. Igor, gostaria de abordar com você. É claro que você é um jogador de ataque, mas existe um problema hoje na seleção brasileira, que são as bolas aéreas defensivas. O Brasil tomou 6 gols dos 9 de bolas aéreas. Como é que vocês, jogadores de frente, podem ajudar nesse aspecto? E uma outra questão, se o Dorival já definiu quem substitui Paquetá ou se vai ter mais mudança no time? Obrigado. Caraca. Não, acho que nós temos defensores muito bons e são jogadores super bem nas bolas aéreas. Eu acho que nós temos total confiança neles. Você vê que nós temos crescido bastante esses últimos jogos, sempre ficando com a bola, atacando o time adversário. E eu acho que o Dorival tem muitos jogadores de qualidade para que possa tomar conta ali do meio. E quem tiver melhor no momento, ele vai colocar, apesar de quem ele colocar pode dar o mesmo resultado. E nós estamos focados, porque sabemos que vai ser um jogo muito difícil contra uma equipe que vem crescendo cada vez mais, e todos os jogos de eliminatória se tornam jogos difíceis, mas temos mais 2 dias para preparar e fazer um ótimo jogo e sair com resultado positivo.
Luiz, boa tarde novamente. Tá. Você no Botafogo é titular absoluto. Joga a minutagem que quer. Aqui você está buscando seu espaço. E sempre uma alteração do técnico da seleção brasileira na frente é uma alteração para melhora, para que o atleta possa decidir o jogo. E a pergunta é, como é que você sente tendo menos tempo? O que muda na tua cabeça entrar jogando ou entrar no intervalo, entrar com o segundo tempo rolando? O que muda para você, atacante, sabendo que você entra com a missão de ajudar a resolver? Quando é mudança no lateral, no zagueiro, é uma composição de jogo. Na frente é para que busque o gol, para que faça o gol, que dê uma assistência. O que muda para você? Titular absoluto no clube e aqui buscando espaço com menos tempo para decidir. Que bom que decidiu o jogo passado. Parabéns. Cara, é claro que eu quero jogar, quero estar dentro de campo. Como você falou, no Botafogo eu venho sempre jogando. Aqui na seleção brasileira estou buscando meu espaço. Mas respeitando, claro, os meus companheiros. Quem o Dorival for botar ali para jogar, eu sei que todo mundo vai dar o máximo, todo mundo vai dar o seu melhor dentro de campo. Então, venho trabalhando no meu canto, tranquilo, sabendo que sempre vou ter oportunidade e quando eu ter minha oportunidade, eu quero aproveitar, como eu aproveitei nesse jogo agora. Então é isso, quem for jogar ali vai dar o seu máximo, como eu falei, vai dar o seu melhor e sempre querendo ajudar a seleção brasileira. Não fica ansioso, sempre focado ali, que na hora que eu for entrar ali eu vou botar o meu futebol dentro de campo para ajudar a seleção brasileira. Igor Jesus, o Paraná te abraça. Tem uma música que diz assim, te carreguei no colo, cantei para te dormir. Nunca fiz isso para você porque você era da base do Curitiba, mas vi você iniciar por ali. O que representou a tua saída de Cuiabá para Curitiba e até que ponto a escolinha do Curitiba, a base do Curitiba, te ajudou? E como segunda pergunta, como você vê o Peru, um time que veio de uma vitória diante do Uruguai, mas é um time que bate muito? Eu falei Peru, time, né? Eu saí de Cuiabá muito cedo, né? Eu acho que isso fez... Caraca, que resenha. Eu saí de Cuiabá muito cedo, eu acho que fez me amadurecer mais rápido, de estar podendo ficar longe dos meus pais, viver próximo do clube e estar focado apenas no meu futuro. E desde o começo que eu saí de casa, isso me fez pensar mais o que eu seria no futuro, então eu sempre procurei me preparar bem para que eu pudesse alcançar os meus objetivos, que era ser jogador profissional. E hoje estar podendo viver momentos como esse é gratificante e espero cada vez melhorar mais o meu rendimento no Botafogo, ou quando eu tiver a oportunidade de voltar à seleção novamente, quero poder fazer o meu melhor para que eu possa dar grandes resultados a todos. Não, cara, eu acho que... Eu acho que dentro do jogo ali tem o juiz, dependendo do adversário, se eles são agressivos ou não. Se tiver uma chegada acima do tom do jogo, o juiz pode inovar e verificar. E em relação ao time do Peru, é um time que vem crescendo cada jogo, é um time que tem qualidade, mas, como eu falei, nós estamos preparando bem para que possamos fazer o resultado que é muito importante para nós. De nada. Luiz, boa tarde já, né, aqui no meio. Tudo bem? Felipe Brizola, da TV Globo Esporte TV.
O Botafogo é comumente elogiado atualmente como um time que joga o melhor futebol no Brasil. E pensando ofensivamente, não é muito diferente a formação que vocês têm lá com o que o Dorival pretende fazer aqui, 3 homens, né? 3 jogadores de frente, um cara no meio sustentando, volantes que apoiam. De certa forma, vocês conversam com a comissão técnica quando vai utilizar vocês? Há essa troca de tentar entender também como vocês têm feito as movimentações, porque tem toda uma questão de ajuste ofensivo, vocês trabalhando de forma muito coordenada na hora de pressionar, né? A hora de atacar o espaço, como vocês gostam de falar. Existe essa troca de vocês? A comissão técnica, de certa forma, tenta aproveitar o que vocês trazem de bom e, nesse momento, trazem muito, né, pelo ótimo momento do Botafogo? Sim, a gente conversa bastante e o Dorival joga a mesma coisa que a gente joga lá no Botafogo, em termos de jogar com a bola, em termos de marcação pressão também. Então, a gente vem conversando muito, eu, Dorival, o Igor, o Alex Telles também, a gente conversou bastante e a gente estava conversando com ele também que a mesma forma que a gente joga no Botafogo, a gente joga aqui na seleção. Então, tem essas trocas de conversa sim, a gente conversa bastante no dia a dia ali, para entender ele também e também ele entender a gente. Então, sempre tem essa conversa ali entre a gente ali. Igor, Rodrigo Ramos, RN, Time Web Sport. Assim que você chega no Botafogo, tem um Tiquinho Soares, que é um ídolo da torcida. Você chega, joga como titular, fica como titular. E quando você chega na seleção, tinha o Pedro também, que é o jogador do Flamengo, que estava muito bem na seleção, se machucou. Na seleção não, no Flamengo, acabou se machucando. Eu queria saber de você, questão de adaptação à seleção. Você já se sente adaptado? Você sentiu uma pressão muito grande, porque a camisa amarela, você olhar outrora aí atrás, jogadores, né, excepcionais passaram por ali, muitos atacantes excepcionais. O que você pode falar sobre essa pressão ou adaptação à seleção brasileira? Desde quando eu cheguei ao Botafogo, antes de assinar o contrato, eu sabia que lá tinha jogadores de muita qualidade na minha posição, como o Tiquinho, o Júnior Santos, mas quando eu cheguei eles me receberam muito bem e passaram um pouco também da experiência que eles viveram fora do país. Isso me fez que eu me sentisse em casa o quanto antes para que eu possa dar grandes resultados. E os jogadores também, não apenas o Tiquinho e o Júnior, todos me receberam muito bem. Então, isso me passou mais confiança e acontece o que vem acontecendo, de dar bons resultados, fazer grandes jogos e poder ajudar a minha equipe. E eu acho que a seleção sempre teve grandes centroavantes, né? E hoje está podendo ter essa oportunidade de poder fazer um grande trabalho aqui também, dar alegrias ao povo brasileiro e ter grandes resultados. É gratificante, pode ter certeza que quando eu tiver cada oportunidade que eu estiver, eu irei fazer o meu melhor para que eu possa dar resultados positivos também. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Luiz Henrique. Jonathan Santos, canal BTB Esporte. Luiz, vocês dois juntos quebraram um tabu importante. 26 anos sem um jogador do Botafogo marcar pela seleção brasileira, 29 anos sem um centroavante de ofício. Você, Luiz Henrique, uma das maiores contratações da história do Botafogo. Queria saber qual é a próxima marca, sonho, visando a seleção brasileira nesse ciclo curto agora de 2 anos. Como é que o Luiz Henrique se enxerga daqui nesses 2 anos do ciclo de Copa do Mundo? Cara, eu quero ter muitas marcas, quero ter muitas histórias. Estou fazendo um trabalho excelente. Se eu não me engano, é o melhor futebol que eu tô empenhando esse ano. Então, daqui próximo 2 anos, eu quero estar vestindo de novo a camisa da seleção brasileira numa Copa do Mundo. Quero botar isso na minha história, na história da minha família, que vem
conversando muito comigo, me dando total confiança que eu posso, que eu tenho um talento para isso. Então, é isso. Daqui a próximos 2 anos, quero estar com a seleção brasileira de novo, estar disputando a Copa do Mundo. Oi, Igor. Oi, Luiz. Marcelo Marinho, da Litoral News. Parabéns pelos gols contra o Chile. Igor, a gente sabe que as eliminatórias, o elenco busca estar na Copa, mas a classificação da seleção não necessariamente significa que você vai estar lá. Que características que você acredita que podem te fazer estar no Mundial de 2026 e de que maneira você enxerga essa concorrência? Porque já há algum tempo que se busca o 9 do Hexa, né? O tão sonhado 9 do Hexa. Você acredita que há de particular em você para que você seja o 9 do Hexa da seleção brasileira? E como é que você tem aproveitado esse período de treinamentos para carimbar a tua volta, visando a tua presença com a seleção lá no Mundial? Obrigado. Cara, desde quando eu cheguei à seleção aqui, eu tenho me sentido muito bem, porque o Dorival, ele tem o meu estilo, e eu proporciono muita coisa no estilo de jogo dele, de atacar espaço, de poder fazer o pivô para os jogadores, e independente se daqui 2 anos, não sei o que vai acontecer, pode ser que eu esteja na Copa do Mundo, pode ser que não, mas enquanto eu tiver a oportunidade aqui, como eu falei, eu vou me preparar bem para quando chegar esse momento, se eu tiver a oportunidade, quero fazer um ótimo Mundial, para que eu possa dar muitas alegrias ao torcedor brasileiro e poder ajudar a minha equipe da melhor forma. Luiz, Igor, tudo bom? Boa tarde. Minha pergunta para o Luiz. Você teve na última convocação da seleção brasileira também, e lá em Curitiba a gente viu uma torcida que encheu o estádio, que marcou presença na porta do hotel. Ontem uma ação bastante legal da seleção brasileira com os torcedores presentes no centro de treinamento, muitos deles também aqui no hotel, e é um momento onde se fala muito que a seleção está afastada do povo, que a seleção está afastada do seu torcedor, mas o torcedor segue marcando presença e segue sempre junto com a seleção, né? Você é um jogador que atua no Brasil e já está acostumado com esse carinho, com esse assédio do torcedor brasileiro. Você realmente enxerga a seleção um pouco distante do torcedor, da maneira que o povo costuma responder? Não. Eu acho que a torcida brasileira não está longe da gente. Como você falou, como eles lotaram lá em Curitiba, agora aqui em Brasília também, quando a delegação e os jogadores chegaram, eles estavam ali no hotel para dar carinho para a gente, para estar junto com a gente, e eles sempre vão estar junto com a gente. Eu sei que a torcida brasileira tem um carinho pela seleção, tem um amor, porque por tudo que já conquistou, por tudo que já ganhou. Então, o povo pode falar o que quiser, nós não tem que dar ouvido para eles, a gente tem que fazer o nosso trabalho aqui na seleção, a gente tem que dar o resultado. Então, eu tenho certeza que sempre quando tiver jogo aqui no Brasil, seja em Brasília ou seja em outros estados, eu sei que eles vão lotar os estádios, vão estar junto com a gente, vão estar apoiando. E eu acho que eles não estão longe da gente, não. Eu sei que estão muito perto de nós. Igor, Pedro Ivo da ESPN, tudo bem? Queria voltar numa resposta que o Luiz deu há pouco sobre a conversa. Parou? Posso? Você deixa, Osiris? Oi, Igor. Então, voltando, eu queria retornar numa resposta que o Luiz deu há pouco sobre o papo que o Dorival tem com vocês, com o Alex, com o sistema, como vocês jogam pelo Botafogo. Eu queria entender exatamente o que ele buscou em conversa com vocês. Imagino que tenha tido muito papo, muito vídeo, porque o tempo para treinar é curto, né? É muita recuperação, carga reduzida porque já é véspera de jogo. Hoje, por exemplo, deve ter um treino um pouco mais intenso, amanhã já é véspera de jogo. Então, nesse papo que o Luiz cita com vocês especificamente do Botafogo, que jogam em um desenho semelhante do que a seleção tentou, por exemplo, na quinta-feira, deve ser repetido na terça, o que ele pediu especificamente para vocês? Se é só um pedido ou se também tem um papo, uma troca franca do tipo, isso aqui funciona, você acha que isso aqui é confortável, você acha que isso pode dar certo com esses jogadores? Como é que foi exatamente esse papo do Dorival com vocês sobre o que acontece no clube que pode ser replicado na seleção?
Desde o do meu primeiro dia, ele tem conversado bastante comigo. Ele só me passou confiança, falou que não era para me fazer nada diferente do que eu venho fazendo no Botafogo, porque ele optou por mim porque ele achou que eu me encaixo muito no estilo de jogo dele. Sou um jogador muito agressivo na marcação, consigo atacar bem os espaços e segurar bem a bola lá na frente, em momento onde a equipe pode respirar um pouquinho. Ele disse que estava faltando um pouco disso, e hoje eu, com essas características, quando eu tiver a oportunidade, como eu venho tendo, sempre irei procurar fazer isso, porque foi isso que me fez chegar até aqui e quero continuar fazendo um grande trabalho para que eu possa voltar mais vezes. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Luiz. Vitor Parrini, do Correio Brasiliense. Luiz, observando o jogo de fora, dá a impressão de que a seleção brasileira tem insistido excessivamente em jogadas pela ponta. Você, como tem entrado durante as partidas, como é que você tem observado isso? De alguma forma, você enxerga que isso torna a seleção um pouquinho mais previsível ou sobrecarrega vocês ali na função? Obrigado. Não, esse é o estilo do futebol brasileiro, esse é o estilo do Dorival Júnior. Ele pede ali para sempre dar a bola ali nos pontos ali para encarar o adversário, e sempre que tiver no mano a mano para ir para dentro do lateral para encarar, porque esse é o nosso estilo que eu tenho, o estilo que o Savinho tem. Então, todas as bolas que a gente puder encarar o adversário e gerar perigo ali, a gente vai sempre fazer isso. Então, eu acho que essa é a nossa característica e a característica do futebol brasileiro e do Brasil. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Igor. Pergunta para o Igor, né? Igor, a seleção brasileira, como disse o colega, tem jogado muito pelos lados, mas eu acho que são até por características dos jogadores, né? O que me chamou a atenção é que vocês, na entrevista, principalmente logo após o jogo do Chile, todos vocês falaram, temos que melhorar, todos que pararam ali falaram sobre isso. Mas eu gostaria de destacar até alguns pontos positivos, né? A gente viu que em alguns momentos a seleção aproximou, triangulou, inverteu, fez jogadas invertidas, às vezes para o Luiz, ao outro lado para o Rodrigo. Então a gente também colocar esse lado positivo dessas jogadas em alguns momentos. Como manter a regularidade desses momentos positivos durante o jogo? Eu acho que é a forma de como jogarmos, né? Esse último jogo foi uma postura totalmente diferente, até o estilo de jogo. Dorival mesmo disse, por ter 2 jogadores infiltrados no meio de 2 zagueiros, que no caso era eu e o Rafinha. Isso ajuda para que possamos segurar os zagueiros, para que possa gerar espaço para o Rodrigo, para o Savinho. E como nós temos jogadores de muita qualidade, que tem essa capacidade de ir para um, como foi no segundo tempo, o Luiz conseguiu fazer uma grande jogada, puxando para o meio e fazendo o gol. E eu acho que nós temos que manter essa mesma linha para que possamos ter grandes resultados e sair com um resultado positivo. Eu acho que é trabalhando, né? Não apenas no jogo, mas também no treinamento. Temos que seguir uma linha. Isso que o Dorival tem pedido para cada um de nós. Iremos nos manter assim para que possamos seguir sempre vertical em busca do gol.